Bom dia! Vamos para mais um Café com Tarô? Bora lá! O café tá gostoso hoje. Amanheceu até meio friozinho aqui, então acho que a gente nem vai ter o barulho do ventilador. Ou seja, uma leitura especial hoje. Bom dia, vamos lá, que eu já tô aqui com o tarô na mão. Que delícia! Pera. Eu acho que eu vou deixar esse para leitura dos signos e vou pegar um outro aqui para a gente ver a energia geral. Porque esse aqui, ele tá com carta inversa também. E aí, eu sempre acho que cartas inversas dão um pouco mais de sabor à leitura. E aí eu quero fazer uma leitura especial aí para os signos. Bora. Vamos ver o que o tarô tem a dizer pra gente no dia de hoje. Já caíram umas cartas aqui. Não vou ignorar, hein? Ó, a roda da fortuna caiu assim com um bolinho de... Pronto, filmou, né? A roda da fortuna caiu assim com um bolinho de cartas nesse sentido assim, ó. Aqui no meu colo. Vamos ver o que é nossa responsabilidade e só nossa responsabilidade. Em relação a mudanças, em relação a lições que a gente precisa aprender, porque são lições kármicas e a gente veio aqui, né, para isso, para crescer, para fazer essa roda girar aqui. E essa roda, ela sempre traz expansão, né? A roda da fortuna é Júpiter. E Júpiter, onde toca, expande. Então, e aí, lembra outro dia que eu não conseguia lembrar um dos signos aqui os fixos, não conseguia lembrar, acho que era Leão. Mas é Aquário, Escorpião, Touro e Leão que estão aqui na roda da fortuna, os signos fixos. Tá, vamos ver o que tem aqui por baixo. Essas são as cartinhas que vieram embaixo, eu vou ler. A Torre, o Eremita, 6 de paus e 6 de copas. Uou! Vou fazer assim que é para não esconder as bolsas lindas que eu estou vendendo, pessoal. Olha isso. Bom, eu não tinha ideia que a torre o dia fosse ser tão tchararam, mas olha só. Na verdade, eu acho que eu tinha, assim, porque eu vi alguma coisa sobre o céu dessa semana e que segunda e terça-feira desta semana, ou seja, ontem e hoje, seriam os dias mais turbulentos do mês, quiçá do ano, sei lá, do ano eu exagerei, mas assim, do mês. Então, muitas mudanças desafiadas, né? Foram as mudanças que caíram aqui no meu colo. Mudanças que só a gente pode ou implementar ou aceitar nas nossas vidas, porque foi algo que caiu aqui assim no colo. Sempre que cai no colo é tipo assim, toma que é tua, Tafarel. Só você que defende esse gol aí. E aí eu tô vendo a Torre, o Eremita, o 6 de paus e o 6 de copas. Sabe o que eu sinto aqui? Tem uma energia da gente acreditar ou não que uma mudança pode ser favorável para a gente, ou que a gente tem o poder de mudar o caminhar das coisas com a nossa força, com a nossa fé, com a nossa autoconfiança. Porque é como se esse raio que está caindo na torre fosse um raio para chacoalhar o eremita que está preso. E para levar o eremita para uma situação muito mais equilibrada, tanto de sucesso como de apoio e de bem-estar, com o próprio apoio da comunidade, das pessoas em volta, um equilíbrio emocional e também
um fazer as pazes com o passado aqui também. Pera, que essa leitura, ela realmente vai sair um pouquinho mais profunda. Essa foi a primeira interpretação. A gente mesmo se chacoalhar de uma situação em que a gente se sente muito aprisionado na torre, para que a gente possa fazer as coisas andarem a nosso favor, tanto emocionalmente quanto no campo das ideias, no sucesso, na vitória, nos projetos, tá? Uma outra interpretação que eu sinto aqui é a roda da fortuna nos convocando a sermos mais fluidos com as situações que a gente enfrenta no dia a dia e que não são... Eu vou até fazer uma coisa aqui assim, que é para depois eu fazer a thumbnail. Nossa senhora, hoje eu tô distraída. Vou começar. A roda da fortuna nos desafia a enxergar algumas coisas e lidar com algumas situações imprevistas, porque eu sinto que tem muita sabedoria. O eremita é muito sábio. O eremita vai saber o momento, por exemplo, de fechar as interferências externas e ouvir a própria voz, que é o que essa figura está fazendo aqui, está fechando o computador, tipo, não quero saber o que as outras pessoas estão pensando, deixa eu ver o que eu penso a respeito disso, né? Então também aqui, de novo, um pedido para que a gente mude a maneira como a gente enxerga a nossa vida, a nossa noção de sucesso e a nossa noção de equilíbrio emocional e bem-estar, né? E até assim, essa carta também do Seis de Copas tem um amadurecimento que vem com ela, que é a gente saber meio que entender o nível em que as outras pessoas estão, tipo, não exigir de uma criança o comportamento de um adulto, entendeu? Esse tipo de coisa, a gente meio que saber que existem fases em que a gente está se desenvolvendo, que a gente está crescendo. O eremita entende muito isso, porque o eremita olha para o passado e ele se vê criança, ele se vê adolescente, ele se vê fazendo as cagadas da juventude, né? Então, também revê muitas coisas e considera algumas que muito tempo atrás ele talvez sentisse como fracassos, ele talvez possa nesse momento enxergar como sucessos, né? Então aqui tem eu estou sentindo a roda de fortuna pedindo para que a gente mude tanto a maneira da gente pensar as coisas, nos abra para clarões de consciência que vêm muitas vezes, né? Para que a gente também olhe para dentro de nós para ver o que a gente deseja conquistar e o que a gente precisa para estar bem com a gente e com as pessoas que a gente tem à nossa volta. E fazer um esforço, né? Como eu falei, caiu no colo, é tipo assim, isso só você pode fazer, ninguém vai fazer por você, Deus não vai fazer por você, entendeu? É você dentro da sua cabeça, recebendo com a sua consciência expandida, recebendo as informações que fazem com que você veja as coisas de uma maneira diferente, buscando como você pode processar isso dentro de você para que você realmente mude um mindset, né, como as pessoas falam, mude uma mentalidade para que você possa se enxergar como uma pessoa mais vitoriosa, mais amorosa, mais aberta ao amor, mais calorosa também, mais sintonizada com essas energias aqui. É isso. Vou pegar um conselho. Vou pegar um conselho aqui. Antes da gente seguir, e aí no fim eu vou pedir para o oráculo para explicar, depois que a gente lê todos os signos, né? Aí eu vou pedir para o oráculo para dar uma finalizada aqui para a gente, porque eu achei essa leitura assim bem bacana, para falar a verdade, assim, para uma leitura, como se fala?
diária, né? Foi profundona. E olha, você acredita que eu acordei pensando nessa carta? 5 de ouros. Eu acordei pensando nessa carta. Porque às vezes eu tenho uns sonhos que eles me trazem reflexões sobre as cartas do tarô. E quando eu tava meio que acordada, meio que assim, tipo, já levanto, não levanto, tá meio escuro ainda. Eu tava pensando que o sonho que eu tive reflete muito os 5 de ouros, que muitas vezes a gente... essa crise pela qual a gente passa, né, que o 5 sempre é um momento de crise, de crescimento, é uma crise pela qual a gente passa, que às vezes a gente tem que saber andar com os nossos próprios pés. E eu sinto muito que a Roda da Fortuna está falando isso pra gente, que até pela maneira como as coisas caíram no colo, que é tipo assim, não espere que, por exemplo, aqui eles estão passando do lado de uma igreja, não espere que seus milagres sejam trazidos para você por, sei lá, por alguém, né? Tome você mesmo na mão, o seu próprio destino, né? Com a consciência expandida que você tem, com a sabedoria que você já tem, e vá atrás do seu sucesso, da sua felicidade, vá atrás de girar essa roda a seu favor e fazer as coisas irem melhor para você em todos os sentidos, né? Essa é uma fase de crescimento, e esse crescimento tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com o nosso dinheiro, tem a ver com o nosso bem-estar físico, porque é ouros, é a matéria, o que nos dá sustentação. Então aqui é muito, eu sinto assim que essas duas cartas, principalmente a carta do coração da questão e a carta do conselho, estão conversando assim, olha, se você quer mudar alguma coisa, enxergue-se com a capacidade de fazer isso por si, entendeu? Sem estar na dependência de outras pessoas, sem estar se sentindo sob constrição ou aprisionado em alguma situação, tá? É isso, acho que eu falei bastante, hoje eu tô bem falante, vai ser assim. Áries. Essas duas Áries, eu ia pegar uma, mas resolvi pegar duas. Lembra da carta da Torre que saiu? Até me arrepiei aqui, gente. Olha essa combinação. Presta bem atenção nessa combinação aqui. Que é a sacerdotisa e o pajem de espadas. Aqui pra mim é como se fosse uma super explosão de criatividade e ideias novas, e insights, e epifanias, e que vão acontecer no dia de hoje para você, que vão acontecer muito sutilmente aí dentro de você, através da sua intuição, através dos sonhos, através de um momento que você estiver aqui assim, ó, encostado na parede, tomando um cafezinho. E você tem aquela ideia? É bem isso, tá? Eu tô sentindo que é como se fosse assim, Áries, os portais estão abertos e você estará recebendo muita inspiração. Muita inspiração. Então, o que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com essa inspiração toda? Consulte a sua sabedoria interior. Consulte a sua sabedoria interior. Saiba andar com seus próprios pés. É isso. Nossa, hoje eu tô bruxa demais. Touro. Touro que tá aí nos últimos dias da temporada, né? Ah, não, já passou, Touro, já era, agora já é Gêmeos, né? Fui olhar aqui a data, tava perdida. Ai, vamos lá, Touro. 7 de paus. Touro, tá na hora de você realmente assumir uma responsabilidade aqui, de aprender a lição de você saber se defender energeticamente, tá? Tô sentindo isso aqui pra você a princípio. Principalmente a gente tem a Torre, tem o Eremita, tem os 5 de ouros também, que eu sinto muito que é
é uma energia que ensina pra gente com quem a gente prefere andar na neve a sós do que tá ali no quentinho, mas, sabe, tendo determinadas cobranças ou sendo vítima de algum tipo de julgamento ou de, né, olhar, né, esse tipo de coisa, porque para mim é muito essa independência, né, que a gente está pegando aqui na energia geral do dia. E para você, eu sinto que é você sentir-se em segurança com as suas conquistas, né, saber que as suas conquistas serão mantidas, mas ao mesmo tempo também, se você sente que de alguma maneira isso pode ser ameaçado, e aí não é porque de fato existe ameaça, mas é o seu sentir que às vezes provoca esse tipo de situação, saiba se proteger. Ou então, melhor ainda, saiba pegar o pensamento antes dele invadir a sua cabeça. Tipo, não, você pensamento que acha que eu tô, sabe, que as pessoas estão falando mal de mim, né, que estão me atacando. Não, você não vai entrar na minha cabeça. Tchau, entendeu? Também tem isso aqui, eu sinto. O 7 de paus também fala sobre um momento em que a gente precisa defender as nossas opiniões, tipo, fincar o pé e falar, olha, é o seguinte, eu tenho esses meus limites aqui. Eu sou uma pessoa maravilhosa, mas eu tenho os meus limites, não pisa no meu calo, sabe? Também tem isso, 7 de paus. E muitas vezes isso é super difícil da gente fazer. Muitas vezes a gente só vai aprender a fazer isso quando a gente se dá momentos de eremita, que são momentos a sós, em que a gente começa a perceber e a olhar para todos os comportamentos que as pessoas já tiveram com a gente ou que a gente já teve com outras pessoas que são invasivos da privacidade ou dos limites da outra pessoa, né? É isso, touro. Eu vou contar uma historinha, porque me lembrou, veio, eu preciso falar. É que assim, outro dia eu tava conversando com uma amiga na praia e ela tava falando, não, eu não gosto de gato, porque gato não deixa a gente pegar ele, não deixa a gente fazer carinho. E aí eu tava falando que conviver com gato é um grande aprendizado para a gente poder saber identificar as nossas próprias limitações também em relação às barreiras das outras pessoas e para a gente também saber definir os nossos limites, né? Então, por isso que a maioria das pessoas não gosta de conviver com gato, né? Porque estão acostumadas a invadir o limite das outras pessoas. Então, assim, pensa nisso, tá? Pensa nisso. É saber também impor aqueles limites saudáveis para você, touro. Até para você também não esquentar a cabeça com bobagem, né? Ai, ai. Gêmeos, parabéns, parabéns. Gêmeos já está na sua temporada. Parabéns, parabéns. E Gêmeos, você sabe que o tarô é de Gêmeos, né? Pela deusa tarô é de Gêmeos, que o nosso canal vai fazer aniversário. Daqui a um mês, eu acho, se não me engano. Gêmeos. Tá. A gente está com uma energia aqui da gente tomar nas nossas mãos algumas tarefas importantes, né? A tarefa de nos libertarmos de algumas prisões, sejam elas mentais, físicas ou espirituais, sei lá. Olharmos para dentro de nós, consultarmos a nossa sabedoria interior, para que a gente possa aprender ou virar algum tipo de situação em mais sucesso, realização e estabilidade emocional. E aí para você veio o 3 de espadas, que é uma carta de decepção, uma carta de fracasso e de tudo aquilo que a gente sente quando essas situações acontecem na nossa vida. Como conselho veio o 5 de ouros, e o 5 de ouros é uma carta da gente se recuperar, da gente muitas vezes
estar saindo de uma situação que era uma situação até estável, mas estar passando por um momento em que a gente não tem muita noção do que vai rolar, do que vai acontecer, se a gente algum dia vai ficar bem ou não, né? Porque é um crescimento que o 5 de ouros ele fala de um crescimento que é como você se esgarçar, né? Então eu sinto aqui com esse 3 de espadas, hoje é um dia para você entender o que você pode fazer de bom com as decepções que você tem. Porque essa roda da fortuna, ela está desafiada. Ela está perguntando para você, você vai chafurdar na tristeza? Vai colocar uma daquelas músicas de sofrência que é para piorar ainda mais a coisa, para mergulhar você mais ainda na tristeza? Ou você vai aprender alguma coisa com o que aconteceu, inesperado ou não, mas que te deu uma outra compreensão de você mesmo e daquilo que você estava fazendo, né? Mostrou muitas vezes onde é que o fracasso estava em você, ou numa situação, ou numa outra pessoa, e agora é o momento de lidar com isso, crescer, aprender, tirar as melhores lições e seguir em frente, tá? É isso, gêmeos. Câncer. Vamos lá, Câncer. O que temos para Câncer hoje? Rainha de espadas, Câncer. Eu sinto que a Rainha de espadas vai saber lidar muito bem com essa energia que veio hoje. A energia da roda da fortuna. Porque a Rainha de espadas é decidida, né? Uma vez que ela tem todas as informações que ela precisa, e ela com certeza vai atrás das informações e vai pensar muito, consultando a sua própria sabedoria sobre isso, né? Vai descobrir muita coisa que ela não sabia antes com a torre, e vai, depois de descobrir, vai se fechar, vai se dar um tempo para pensar sobre o que de fato está acontecendo, e aí ela vai tomar a melhor decisão. Então, Câncer, hoje é um dia que eu sinto que você tem todo o poder, inclusive intelectual, de mudar a maneira como você vê certas situações da sua vida e ter e colocar mais foco no seu sucesso, na sua estabilidade emocional, naquilo que você deseja dividir com as outras pessoas, né, na sua generosidade emocional. E também eu sinto muito na generosidade de dividir o sucesso, sabe? Estou sentindo de falar isso para você também. Então, eu desejo para você um dia maravilhoso, porque um dia Rainha de Espadas é um dia decidido, é aquele dia que você vai sair cortando gastos, vai sair cortando um lero meio besterol, entendeu? Vai saber se comunicar muito bem, vai estar escrevendo os projetos sem auxílio do GPT Chat, entendeu? Por você mesmo, porque tua mente vai estar muito, muito assertiva. Então é isso, aproveite essa energia. Rainha de Espadas, campo do mental, intelectual, excelente dia para você estudar, para você ler um livro que precisa de toda a sua atenção, tá? Tudo que você tiver que usar bastante o intelecto, manda ver no dia de hoje. Leão. Vamos ver o que temos para Leão. Leão. Leão, você tirou Rainha de Espadas também. Ótimo. Eu já poderia mandar você ler lá assistir a energia de Câncer que veio antes de você, que tirou a Rainha de Espadas também, mas não, para cada signo é uma interpretação. Então vamos lá, muitas coisas são iguais, você realmente está com todo o poder do seu intelecto no dia de hoje, tá? Inclusive eu sinto que é como se fosse assim, você está olhando as coisas, você está vendo através da névoa, você está enxergando muito, muito, muito longe, para além das nuvens, para além do horizonte, você está vendo possibilidades e você está tipo já na sua cabeça fazendo planos A, B, C e D
para você saber exatamente onde você quer chegar. E o lugar onde você quer chegar, Leão, é um lugar onde você tem seu sucesso pessoal, tem a sua individualidade bem aceita, bem reconhecida, valorizada, e ao mesmo tempo você tem também um sucesso que você considera incrível, que é aquele sucesso pessoal, com as pessoas que você ama também, aquele bem-estar em casa, tudo correndo super bem, aquela noção de felicidade familiar que é bacana, tá? Eu sei que isso é mais o 10 de copas, mas eu tô sentindo aqui nesse 6 uma coisa de estar bem com crianças, sabe? Porque o 6 fala de filhos, então é um bom relacionamento com os filhos, né? Tomando as melhores decisões para o bem dos filhos a longo prazo. Eu tô vendo você olhando a longo prazo, para bem além da situação que você está nesse momento. Por quê? Porque de alguma maneira, vou mostrar a primeira roda da fortuna, você sente que só você pode mudar o rumo da sua vida. Só você pode mudar o rumo da sua vida, tá? E eu sinto que você tem se deparado também com muitas epifanias ao longo dos últimos tempos que estão fazendo com que você de fato enxergue mais longe as coisas, tá? Então é o momento de você realmente manter esse foco lá no que você deseja alcançar, porque é treinando a vista para o longe que você muitas vezes também não deixa que os probleminhas, eu estou sentindo assim, as pequenas dificuldades do dia, né, do dia a dia, os pequenos perrengues diários, cheguem até você, porque é uma coisa que às vezes pode dar uma desestabilizada, né? Pô, eu tô lá no alto, pensando só altas coisas, entendeu? Focando em construir uma coisa gigante, e aí vem, sabe, um negocinho desse tamanho para me encher o saco, para me tirar do foco. Não, tá? Então eu tô sentindo essa energia aqui para você. É isso, Leão. Virgem. Vamos ver o que Virgem tem para hoje. O que temos para hoje, Virgem, é um 4 de espadas. Um momento de se recuperar de algumas coisas que não deram certo, ou porque você, de alguma maneira, passou por uma decepção, algo que você investiu não deu certo, ou alguém falou alguma coisa para você que você não gostou. Mas, de qualquer maneira, não é algo tão grande assim. O que é grande é a possibilidade que a gente tem de transformar esses momentos, de impulsionar esses momentos aqui e abranger mais coisas. Então, por exemplo, o que é que você está lidando com um desapontamento qualquer que você teve? O que é que você faz com isso? Né? Você vai deixar que isso leve você lá para o fundo, ou você vai descansar e buscar aconselhamento íntimo com você mesmo aqui, com o eremita e com a espiritualidade, para que você melhor saiba lidar com isso. A roda da fortuna, ela tá dando pra gente nesse dia um tipo assim, está nas suas mãos você decidir o que é que você... Todos os dias isso está nas nossas mãos, a gente decidir o que a gente vai fazer com o nosso dia, se vai ser um dia bom, se vai ser um dia ruim. Quem determina é quando a gente sai da cama, é a energia que a gente põe para o nosso cérebro, né? E aquilo que durante o dia a gente vai deixando que nos afete ou não, né? Dependendo desse estoicismo, né? que a gente se impõe para melhor aproveitar o dia. E aí eu tô sentindo aqui que hoje é um bom dia até, principalmente por causa da torre, para que você faça uma pausa. São duas cartas aqui de voltar para dentro de si. Então, faça uma pausa para você entender algumas coisas que talvez você não esteja entendendo muito bem e, inclusive, pode estar tendo uma dificuldade de se recuperar de algumas situações, porque talvez você esteja com o foco em tentar entender uma coisa sob um ângulo,
quando a questão, na verdade, é muito maior. E aí, quando a gente se dá um tempo, né? Quando a gente fica a sós com a gente mesmo, a gente tem muitas informações que vêm à cabeça e muitos esclarecimentos incríveis assim que acontecem, minha cabeça explodiu, finalmente entendi, tá? Que é bem essa coisa da torre. E aí eu sinto assim que com esse 4 de espadas e também os 2 6 que vieram aqui, é o momento de você se reestabilizar, né? O 4 dá aquela estabilizar a sua mente, para você voltar a focar naquelas coisas que você deseja alcançar. Beleza, Virgem? Não perde o foco, não, pelo amor. Dá uma descansadinha, toma um cafezinho, faz uma respiração, né? Dá uma caminhada na praça, na rua, onde você puder. E volta. Lembra que essa roda da fortuna hoje está dando a chance da gente se balançar nela, para cima ou para baixo. Todos os dias ela dá, mas hoje principalmente ela tá aparecendo bem aqui. Libra. Vamos lá, Libra. O que temos para Libra? A carta de ontem, a carta do movimento, ou seja, Libra, você continua no embalo, tá? Super no embalo, e para mim essa carta tem muita energia da torre também, que é muita informação chegando. Talvez hoje seja o momento de você dar uma filtrada nas comunicações pela internet, tipo, se tudo começar a ficar muito barulhento, tipo, muita mensagem ao mesmo tempo, muita coisa, se você sentir que você deu uma desestabilizada por conta do movimento que as coisas estão tendo, por conta da velocidade com que você talvez esteja lidando com as informações, faça uma pausa. Fecha um pouquinho o computador, entendeu? Eu sempre falo, principalmente com essas 2 cartas aqui na mesa juntas, eu sempre falo que essa carta aqui às vezes pede pra gente aproveitar, né, esse fluxo criativo, todas essas ideias, é como se fosse um brainstorm mesmo, principalmente com essas 2 energias aqui, muita ideia vindo. Só que todo monte de ideias que vem, de coisas criativas que vem, elas precisam de um tempo pra gente organizar, pra gente escrever um pouco, nem que seja pra gente anotar. Então eu sinto que aqui tem também um pedido para você aproveitar essa... Nós temos um mosquito aqui. Para você aproveitar essa super vibe de movimento, mas ao mesmo tempo também procurar se dar pequenos momentos de pausa aí para você anotar, porque senão você vai perder muita ideia boa que tá vindo, e tem muita coisa boa vindo, tá? E essas coisas eu sinto tem um potencial de mudança grande aqui, né? De mudar a maneira como você está se sentindo no momento, até fisicamente, em termos de dinheiro, né? Porque a gente tem aqui uma carta conselho, que é uma carta que fala para a gente descobrir recursos que a gente tenha para lidar com as situações um pouco mais difíceis que a gente esteja enfrentando no momento. Mas, ó, a energia tá maravilhosa. Isso aqui eu sinto só de falar para você que, assim, tipo, pode ser cansativa essa energia aqui, né? Porque é muita informação vindo, muita coisa, a cabeça funcionando a 1000. Porém, se você souber aproveitar bem, manda ver, tá? Manda ver. Escorpião. Escorpião. Vamos ver o que vem para Escorpião hoje. 6 de copas. A mesmíssima cartinha que temos aqui em 2 versões. Ou seja, essa carta aqui, para nós escorpianos, tem um peso um pouco maior aqui nessa leitura. Então, tá na roda da fortuna, ou seja, tá nas nossas mãos a gente nos avaliar, abrir a nossa consciência e fazer aqui também, eu sinto, fazer uma investigação das próprias sombras, né?
para a gente lidar com alguns aspectos do passado ou de relacionamentos com pessoas importantes, inclusive filhos, irmãos, primos, pessoas próximas, amigos de infância, tá? Então, esse eremita aqui pode ser uma energia bastante solitária também, mas ao mesmo tempo uma energia que faz com que a gente olhe para os nossos padrões de relacionamento e reavalie. E reavalie nos libertando muitas vezes das crenças que a gente tem a respeito de nós mesmos e também do que deveria ser um relacionamento perfeito, né? Porque o 6 de copas também, ele traz uma certa fantasia em relação ao que deveria ser, o que é certo, o que é errado, qual é o papel da pessoa, qual é o papel do não sei quem, sabe? Então, tem um foco aqui, né? Nessa carta. Mas também eu sinto que muito dessa relação com as outras pessoas passa por um entendimento nosso, do nosso próprio valor, do nosso próprio sucesso, do quanto a gente também tem a admiração e o respeito dessas pessoas, né? Porque não adianta você tentar estabelecer um relacionamento com alguém que não te valoriza, né? Que não te aceita como você é, né, que não enxerga as suas vitórias. Então tem muita coisa para a gente olhar e avaliar, e aí o 5 de ouros vem justamente para dar aquele conselho que eu falei lá. Olha, é como você escolha bem as pessoas que estão na caminhada com você, né? Porque o 5 é o momento da gente realmente enfrentar algumas batalhas difíceis, né? E é bem melhor a gente ter uma pessoa do nosso lado que às vezes até caminha silenciosamente junto da gente, mas com empatia e acolhimento, do que uma pessoa que está do lado e está falando, olha, você devia ter feito assim, olha, por que você não fez isso, olha, porque, né? Porque de fora sempre é super fácil dar opinião, né? Então aqui também eu sinto que essa carta aqui, né, que ela está um pouco fechando o externo para que a gente se volte para dentro, está falando também da gente, quando for lidar com esse tipo de situação, a gente ouvir a gente e deixar um pouco o que as outras pessoas ficam falando do que é certo, do que não é, para trás, né? Se libertar um pouco do olhar e do julgamento dos outros, e fazer a gente mesmo, nosso próprio julgamento do que está certo pra gente, do que está errado pra gente. É isso. Escorpião, hein? Ai, ai. Sagitário. Acabou o café. Já caiu uma carta aqui, Sagita. Gostei. Tá? Caiu aqui no futuro uma rainha de paus. E essa rainha de paus é uma grande empreendedora. É uma pessoa que tem os seus meios, os seus fins e os seus bens. Então, eu sinto essa energia, uma energia muito poderosa de quem se dedica a construir uma vida estável, de prazer, de aproveitar as coisas boas da vida. Tá, Sagita? Então, eu sinto que você, hoje, com essa roda da fortuna que tem aqui, você tem nas suas mãos pensar quais são as coisas que você pode fazer para lhe dar mais prazer de viver. Porque essa rainha é uma rainha que ela vive no luxo, e esse luxo pode ser o luxo de ter uma natureza abundante, pode ser o luxo de ter uma casa própria, pode ser o luxo de ter 5, 6 casas próprias, enfim. A definição de luxo, quem dá é a gente. O que é luxo para uma pessoa pode não ser luxo para outra, né? Mas é uma coisa de definir o que é abundância para você e fazer todos os movimentos possíveis e imagináveis para ir atrás disso, tá? Romper algumas crenças que talvez você tenha a respeito de você,
fazer um julgamento da sua vida, ver quantas vezes você já conseguiu fazer coisas das quais você se orgulha. Isso é sempre a gente bom olhar, né? O Idemita sempre fala pra gente olhar pra nossa vida e falar, caramba, olha só, eu fiz isso, fiz aquilo, uau, né? Também se alimentar das vitórias, não só ficar olhando os fracassos, que é uma coisa que está aqui, o 6 de paus está falando pra gente. E o 6 de ouros também. E de todas as pessoas incríveis que já passaram na nossa vida. E de tudo de maravilhoso. Então, ó, tem o 5 de paus aqui como conselho, né? E esse conselho está falando, você tem toda a capacidade de sair de uma situação onde talvez você não esteja vivendo a vida que você quer, seja ela o que for, seja porque você não está se sentindo bem no seu corpo, seja porque você não está conseguindo pagar as contas, seja porque o seu trabalho não está legal, seja porque a sua casa está precisando de reforma e você não tem grana, saiba que você tem o potencial de virar isso, né? E com a energia da rainha de ouros, começar a transformar essa energia, começar a fazer as coisas aos pouquinhos também, começar a usar as mãos, né? Manipular umas coisas, fazer umas coisinhas para vender, fazer umas bolsas para vender, fazer uns quitutes, sei lá, né? Achar soluções criativas para construir o seu império, para você ter sempre a moedinha de ouro na sua mão, tá sempre com abundância. Capricórnio, vamos lá, Capricórnio. O que temos para Capricórnio hoje? O 10 de paus, Capricórnio. 10 de paus. Está na sua responsabilidade e a roda da fortuna lhe desafia neste dia a se libertar, a torre, a se libertar de muitas responsabilidades que você está carregando e que não são suas. Ou, essa também é uma carta, duas cartas que estão lhe desafiando a você mudar a maneira como você trabalha, como você faz as coisas, como você leva os seus trabalhos. Por exemplo, levar as coisas até o fim, finalizar os projetos que começam, é uma energia que está dentro do 10 de paus. Ao mesmo tempo também, delegar coisas que estão muito pesadas para você, para que você possa se dar mais tempo para fazer coisas criativas, também é uma energia que está no 10 de paus. Limpar a sua própria energia, porque você se sente, de alguma maneira, com energias que não são suas, tipo, nossa, eu fui num lugar, sei lá, eu peguei uma nhaca daquele lugar, também tá aqui, entendeu? A gente tem essa responsabilidade também, da mesma maneira como a gente toma banho todos os dias para a gente se lavar, a gente também precisa limpar a nossa energia dos lugares que a gente vai, a gente cruza com todo tipo de coisa, né? Então, aqui também o 10 de paus, eu também sinto isso. E aí, olha só, temos duas cartas aqui também que estão me falando daquilo que a gente deseja alcançar, aquilo que a gente tem o potencial de mudar a nossa cabeça, mudar a maneira como a gente age e ir atrás, que é sucesso, reconhecimento, e também um bem-estar emocional e um estar feliz, assim, no cotidiano, né? Levantar bem. Então eu sinto, viu, Capricas, que vocês têm muito o que deixar para trás, muito o que desapegar, para que vocês possam subir mais leves essa montanha aí, tá? Ou então, tipo, aqui, essas duas cartas também. Se a coisa tá muito pesada, arranja alguém para dividir, né? Dividir a situação, ou para ir conversando, para ir trocando uma ideia. Aqui ela conseguiu um boi, um búfalo, eu não sei exatamente que bicho é esse aqui. Me parece até aquele gado da Islândia, mas que é um gado diferente, mas eu não sei. Mas enfim, ela botou um pouco de carga nele, entendeu?
Vamos dividir aqui. Se de repente se as coisas estão muito pesadas, às vezes não dá para você dividir um pouco com outras pessoas, pelo menos por alguns momentos, não precisa ser para sempre, tá? Aquário. Aquário, muitas preocupações, muita ansiedade, muitos pensamentos invasivos. É o que a roda da fortuna está desafiando você a combater nesse momento, a mudar a sua cabeça, né? A deixar para trás algumas coisas. E sabe o que eu sinto aqui também, viu, Aquário? Que tem uma mudança naquilo que você consome de informação, que pode fazer muito bem para você, no sentido de mudar a tua energia mental e parar de fazer com que você fique na ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes a gente, quando entra na internet, a gente entra em contato com notícias ou então com fotos de outras pessoas que suscitam na gente crises de ansiedade verdadeiras, entendeu? Então, assim, eu sinto que muito do que está sendo pedido para Aquário fazer agora é olhar para essa ansiedade com bastante seriedade, né? E deixar que alguns momentos de consulta íntima, de você realmente se perguntar o que está te causando ansiedade e por quê, e por que você não está mais com foco naquilo que você quer, e talvez por que você está jogando umas expectativas lá em cima, ou então colocando muita fantasia no passado, porque eu sinto que tudo isso está gerando muita ansiedade, preocupação com o futuro, pode estar rolando insônia também, noites mal dormidas, e aí isso afeta o teu dia a dia, você já se acorda cansado, né? Rola toda uma falta de energia aqui, Aquário. Então, higiene do sono é uma coisa que me veio aqui também, que é super importante fazer, deixar o celular, tipo, no mínimo meia hora antes de você ir dormir, tomar um chazinho, ir reduzindo as luzes da casa, dá uma pesquisada no Google, higiene do sono. Se você não conhece, veja, porque assim, é algo que realmente muda a vida da gente, é um hábito a ser implantado. Faça aí durante 21 dias e pronto, o hábito está lá, depois é só manter o hábito, vai melhorar muito essa ansiedade aqui, tá? É isso, Aquário. Espero ter ajudado. Peixes. O que temos para peixes hoje? 2 de espadas. Tem algumas coisas que você tá fingindo que não quer, não vê, né? Porque você não quer ver, porque você não quer lidar com isso. Talvez porque você ainda não saiba como lidar com isso. Talvez porque você ainda não tenha sentido, de fato, o tanto que isso está te afetando, porque você não está permitindo nesse momento. Porém, eu sinto que tem algum tipo de lição importante nessa situação em que você está, que pode ser uma encruzilhada, tipo, eu faço isso, não faço aquilo, que é importante que você olhe nesse momento, porque é uma lição importante de você aprender para você movimentar a sua vida. Então eu estou sentindo que, assim, tem decisões que você anda adiando e que de fato estão fazendo com que você fique no limbo de algum tipo de mudança, no limbo de algum tipo de novo acontecimento, novo capítulo da vida. Porque talvez você ainda não tenha a coragem de abrir os olhos e ver quais são as possibilidades que de fato existem para mim, né?
Porque enquanto a gente está com os olhos fechados, a gente tem só a nossa imaginação, aquilo que a gente acha, e aí muitas vezes o medo pode tomar conta, e a gente fica com medo de decidir, medo de olhar o que tem, e às vezes o que tem dentro da nossa cabeça é muito pior do que tem fora. Então é uma libertação aqui também que está sendo pedida com a carta da torre e com a carta do 2 de espadas aqui, para que você aproveite esse momento, sim, aproveite o 2 de espadas para entrar em contato com você, mas o eremita, ele finaliza ciclos, ele veio aqui para finalizar ciclos. Então, assim como ele está fechando aqui uma aba, está fechando o computador, ele também já fechou algo, ele já decidiu alguma coisa, ou ele já fez algum tipo de encerramento de capítulo, sabe? Não, eu não vou mais pensar nisso, então não, isso está resolvido. Então, eu estou sentindo que você, peixes, tá aí tendo esse desafio da roda da fortuna de ó, se tem alguma coisa que você ainda não decidiu, esse é o momento de você decidir, tá? Decida logo para que a sua vida possa ir adiante, porque senão você vai ficar num eterno sentir que as coisas estão difíceis, que não estão rolando, mas estão difíceis e não estão rolando porque tem uma indecisão por trás disso que está pegando, tá? Agora vamos para o conselho do oráculo, que eu estou curiosa. Vou usar o Anjos e Ancestrais para a gente pegar aqui um conselho para a gente. Hein? Fala sério. As leituras dos signos ficaram incríveis. Eu já vi aqui um negócio incrível também. Mais uma, por favor. Senti de pegar 3. Pronto. A primeira carta que veio é a carta do Guardião da Medicina, que é o Arcanjo Rafael. Ele fala: estejam abertos a informações de cura. Seja cura física, seja cura espiritual, material, não importa, cura. Tá? Informações de cura vão estar aparecendo aí. Muito provavelmente, inclusive essa torre e esse eremita podem estar trazendo essas informações de cura em alguma coisa que você lê na internet, vê na internet, tá? Ou, enfim, por aí. Veio o grande professor falando: aprenda com suas experiências espirituais, que é exatamente o que a Roda da Fortuna está nos desafiando no dia de hoje. Aprenda com essas lições kármicas, aprenda com as mudanças, com as lições espirituais que a gente está recebendo aqui. Tem muita coisa que está no nosso poder mudar, né? Acreditar na força do nosso espírito. E a carta da Lua que fala: tome nota das suas intuições. Eu vou dar uma lida aqui na carta da Lua, porque ela tem um pouco mais de coisas interessantes para a gente falar aqui. Vamos lá. Deixa eu mudar de óculos, porque esse aqui é meio mais fraco que esse aqui. As energias da Lua estão cercando a sua vida, permitindo a você entender, o que está atrapalhando o seu caminho. A Roda da Fortuna, o que está atrapalhando o seu caminho? O que está atrapalhando o seu caminho? Nem tudo é aquilo que parece, e você está recebendo orientação nesse momento para usar o seu discernimento. Tá? Quando a Lua aparece, os poderes psíquicos e intuitivos demandam e trazem um aumento para que a gente possa perceber os nossos sentimentos que aparecem nesse momento, para que a gente possa prestar atenção neles, tá? Lembra das informações de cura, das experiências espirituais, vai lembrando. Essas informações de cura também podem vir simplesmente da nossa intuição, da nossa lembrança, dos nossos sonhos, né?
Pensa, às vezes você sonha que alguém te ofereceu um chá de alguma coisa. Esse chá pode ter uma importância para você, entendeu? Ah, eu sonhei que eu comi beterraba. Come beterraba. Teu corpo tá pedindo, sabe? Eu acredito muito nisso. Assim, nessas dicas que a gente vai tendo. Bom, a lua brilha, o seu brilho em tudo o que está sendo mantido em segredo. Olha aqui, tanto a lua quanto a carta da torre trazem os segredos à luz, tá? Então, pergunte a si mesmo se você tem evitado alguma coisa ou se recusado a lidar com alguma coisa que tem importância. Você está atrasando algum processo aí, entendeu? Se isso for o caso, isso pode estar atrasando você e mantendo você nas sombras quando o seu destino está na luz, que é essa coisa da roda da fortuna. Você pode estar lá embaixo, sendo que já era para você estar lá em cima, mas a mudança de consciência é que vai te levar para lá, né? Então, se essa carta aparece quando você está sentindo que alguém não está sendo totalmente real em relação a você, saiba que as intenções dessa pessoa vão se mostrar, serão reveladas, tá? Inclusive tem uma bruxaria, uma feitiçaria, algo que você pode fazer com a carta do tarô da lua, que é você pega a carta da lua, e eu vou usar essa aqui, tipo, e aí você coloca ela de frente para o espelho, e aí vem muita coisa. Você pode botar intenção, né, na carta. Eu quero saber quais são as intenções de determinada pessoa. Essa pessoa vai mostrar para você, e aí você vai ver a pessoa, entendeu? Se expondo. Ou se for uma coisa para você investigar a você, você peça a ajuda da lua para que mostre para você quais são as suas sombras, o que você tem de medo, o que você precisa trabalhar, e vão aparecer situações em que você vai se deparar com isso. Então é uma sabedoria a gente usar aí as cartas e também usar a energia da lua para a gente aprender um pouco mais sobre a gente. É isso. Pessoal, essa leitura ficou um pouco mais longa, mas é isso, a energia estava bem poderosa mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê mais tarde nas leituras para os signos de água e amanhã no Café com Tarô e nas leituras para os signos de ar. Beleza? Beijos!